Olá, boa noite a todos vocês, amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar com o Evangelho. Aliás, na nossa casa, a Irmã Francisca leva ao ar semanalmente as lives tanto do Evangelho nas terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas e das palestras públicas às segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 e nos domingos às 10 horas da manhã. Então, temos a oportunidade de estarmos habitualmente convivendo através das plataformas tecnológicas que as redes sociais nos oferecem, não é isso? Não é? Aqui estamos então para a realização de mais um evangelho nesta noite. Lembro a todos que porventura tenham se esquecido, né, de colocarem um copo com água, uma garrafa com água, um jarro com água, para que a espiritualidade possa fluidificar, né, fluidificar a água, que depois a gente vai tomando aos poucos, recebendo, não é, as energias que a espiritualidade nos oferece, tanto no decorrer da palestra como ao final, quando os nossos passistas e a espiritualidade, eles colocam para a gente, né, a possibilidade de recebermos as energias através do passe à distância. Que possamos nos preparar então a fim de estarmos sintonizados com a espiritualidade. Para isso eu peço a todos, né, que fechem os seus olhos, que busquem se elevar em pensamento e em sentimento a Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a fim de que nós possamos, nestes instantes, envolvidos nas vibrações amorosas do Cristo, possamos abrir a nossa consciência, possamos abrir o nosso coração, a fim de recebermos na noite de hoje as bênçãos que Jesus nos oferece do seu Evangelho. Que o aprendizado desta noite possa se fixar na nossa retina espiritual, a fim de se transformar em patrimônio, patrimônio perene, que podemos levar durante toda a eternidade da nossa existência. Que possamos nós, encarnados, e os irmãos desencarnados que conosco convivem ou que estão de passagem aqui, também aproveitar os ensinamentos desta noite, a fim de que, obtendo este aprendizado, possam seguir a caminhada no plano maior da vida. E nós vos pedimos, Mestre Jesus, que permaneça conosco durante a realização do teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, nós estamos aqui no Evangelho, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E dentro deste capítulo, nós estamos tratando os falsos profetas. É o primeiro item, item 8 das instruções dos Espíritos. Quem nos transmite esta mensagem é o Espírito Luís, na cidade de Bordeaux, 1863. E ele começa dizendo para nós: se vos disserem, o Cristo está aqui, não o procureis. Ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas são numerosos. E a gente pode dizer, poxa, mas será que isto era na época de Jesus, não é, que tinha, não é, muitas pessoas que profetizavam em nome dele?
E se nós formos observar a realidade que nos cerca, pode ser que nós encontremos, ainda hoje, muitas pessoas que falam em nome de Jesus, mas que necessariamente não traduzem a bondade, não é? A amorosidade de Jesus em relação às pessoas e em relação às circunstâncias da vida. Então a gente precisa estar bastante atento a estes aspectos. Não é? Como é que, não é, nós estamos diante destas circunstâncias? Não é? Quando eu observo as pessoas que falam em nome de Jesus, como é que são estas pessoas? O que elas falam é compatível com a sua forma de ser, com o seu proceder? É difícil de nós sabermos, não é, dentro deste proceder, o que as pessoas pensam e sentem, porque isto é íntimo da natureza de cada um de nós. Mas o que elas falam e o que elas fazem é preciso que tenha coerência efetivamente, e que a fala acompanhada das atitudes que possam repercutir as ideias e os ensinamentos de Jesus desde sempre. Isso em qualquer religião. Então, nós precisamos olhar estes aspectos, porque o Espírito Luiz, ele continua dizendo para nós: reconhece-se a árvore pelo bom fruto. Se os frutos são amargos, consideras a árvore má. Mas se são doces, ela é saudável, e dizeis: nada que seja puro pode sair de uma fonte má. Então, precisamos olhar os frutos destas árvores, daqueles que se dizem representantes do Cristo. E nós, aqui, não é, que trazemos para vocês o Evangelho, temos que passar pela mesma avaliação de vocês. Não somos nada diferente, não é, das pessoas das outras religiões que falam sobre o Cristo. Então, todos nós precisamos passar pelo crivo da razão e do discernimento de vocês, para ver se há coerência. Não é? Se há coerência doutrinária, se por um acaso aquilo que nós falamos é especificamente aquilo que Kardec colocou aqui no Evangelho, ou quando nós manifestamos alguma opinião, que fique bem claro para vocês que aquilo é opinião própria da gente, que está aqui na condição de expositor do Evangelho, para que de repente nós não venhamos a confundi-los, colocando uma opinião pessoal como se fosse fala de Kardec ou da espiritualidade. Se isto acontecer, eu mesmo serei um falso profeta. Ao colocar uma opinião particular, sem especificar, né, que é minha opinião, fazendo-os acreditar que é a fala aqui de Luiz, ou que a fala é de Kardec, né, se eu fizer isso daí, nesse instante estou sendo este falso profeta, não é, que ele diz aqui. Não é? Serei esta árvore que dá maus frutos. Não é? Toda vez, não sou impedido, né, nós não somos impedidos de colocar a nossa opinião particular, mas ela precisa ficar bem clara para vocês, para que vocês possam avaliar, vocês possam julgar, e o discernimento de vocês vai dizer se, não é, esta opinião ela é adequada e ela se enquadra dentro da doutrina ou não, ou simplesmente, olha, é a opinião do Cláudio, não é? Então a opinião do Cláudio não representa a fala de Kardec. A opinião do Cláudio eu vou pegar e deixar num escaninho ali na prateleira, fica na estante. Se um dia puder ser útil, ótimo. Se não for útil, né, desconsidera. É assim que nós precisamos fazer com todas as informações que nós recebemos de quem quer que seja, inclusive de nós, do próprio meio espírita. Somos passíveis de falhas e de erros, e é o vosso discernimento que vai poder separar o joio do trigo. Continua Luiz dizendo para a gente: é desta forma, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Então, as obras, o trabalho, o que eu produzo?
Não é? Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Não é? Muitos de nós aprendemos no nosso processo educativo casar estas duas coisas, o falar e o fazer. Não é? Aquilo que eu faço, não é a continuidade daquilo que eu falo. E, invariavelmente, desenvolvemos um exercício neste processo educativo que nós recebemos dentro de casa. Lembrando que educação a gente recebe em casa, instrução é na escola, educação é da família. Não é? Então, dentro do processo educativo, nós aprendemos que o pensar, o sentir, o falar e o fazer, eles devem todos ser coerentes entre si. Não é? Quando não há coerência, eu não sou verdadeiro. Sim? E tem um outro detalhe, não é? Eu vou causar um desequilíbrio nas minhas estruturas psíquicas, mentais, não é? Fazendo coisas de forma não sintonizadas com aquilo que eu falo ou com aquilo que eu penso e que eu sinto. Então eu preciso ter muito cuidado nesta hora, porque se houver estas incoerências no meu proceder, eu preciso o quanto antes fazer o trabalho de conhecimento de mim mesmo para poder construir esta coerência. E aí viver em equilíbrio, em harmonia com a minha própria forma de ser. Senão, eu posso causar desequilíbrios psíquicos, espirituais e depois patologias físicas como consequência disso. Então, tenho que ter esta compreensão das coisas. Por isso, nós precisamos conhecer as obras daqueles que falam em nome de Jesus. É a sugestão aqui deste Espírito. Não é? É preciso ver, como diz ele, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas. E ele elenca algumas dessas virtudes: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliam todos os corações. Se em apoio às palavras, eles juntam os atos. Então podeis dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então veja a colocação do Espírito Luiz. Se em apoio às palavras, eles juntam os atos. Por isso é preciso ter coerência. Por isso eu não posso falar uma coisa e fazer outra coisa. Por isso eu não posso pensar e sentir uma coisa e falar e fazer aquilo que agrada a todo mundo e que esteja diferente daquilo que eu penso e que eu sinto. Aliás, até posso fazer, Deus me permite, não é que eu não posso. Tudo posso, me diz Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Não é? Então, não convém à minha economia espiritual, à nossa economia espiritual enquanto espíritos aqui reencarnados, não é? Que nós pensemos, sentimos, falemos e façamos as coisas que sejam diferentes, que não tenham coerência. Muito cuidado se alguém ainda sofre de alguma dificuldade desta natureza. Nós não chegamos aqui com esta coerência pronta. Esta coerência, muitas vezes, ela é construída por nós a duras penas, com muita renúncia de muitas coisas na nossa existência. Mas é extremamente importante que nós saibamos, que nós tenhamos a consciência que precisamos ser coerentes na nossa forma de proceder. Pensar, sentir, falar e fazer. Então, coerência. Havendo coerência, estarei mais equilibrado, estarei em harmonia comigo mesmo. Isto não quer dizer que, sendo coerente, fazendo essas coisas aqui, eu sou um verdadeiro profeta. Não, de forma nenhuma. Eu posso ter esta coerência no meu proceder
mas eu posso não posso fazer as coisas de forma diferente do que me orientam as leis divinas, do que orienta o Evangelho de Jesus. Não é? E ao fazer isto, não é, estarei sendo um falso profeta. Preciso pensar, não é, que não existem somente os falsos profetas aqui. Não é? Olha, aquelas pessoas que em cada uma das religiões, ou mesmo dentro da doutrina espírita, que falam de Jesus, que procuram propagar os ensinamentos de Jesus. Não é? Estas pessoas estão mais sujeitas a, de repente, por uma falha humana, ser um falso profeta. Não é? Porque elas fazem isto, não é, habitualmente. Eu digo por mim, não é, porque desculpe, eu, dentro das atividades na casa espírita, existem muitas situações em que eu posso cometer uma falha e ser um falso profeta. Por exemplo, num dia da semana, eu estou aqui fazendo o evangelho. E se eu não tiver o cuidado de reproduzir fielmente aquilo que fala o Kardec, como eu já disse, eu posso ser um falso profeta. Amanhã cedo eu vou estar fazendo a palestra aqui, a live, gravando a palestra da live aqui. Então tem dias da semana que nós somos, dias do mês, desculpe, que nós somos escalados para gravar a live da palestra. O meu é amanhã. Aí tem dia que eu estou no atendimento fraterno. Tem dia que eu estou no estudo doutrinário. Então vejam que são muitas oportunidades em que eu estou participando de alguma coisa em que eu estou levando aquilo que diz a doutrina espírita para outras pessoas. E hoje, com as lives, nós abrangemos um público muito maior do que aquele que frequentava a nossa casa espírita. Né? As reuniões de grupo mediúnico elas são fechadas, as reuniões do atendimento fraterno são fechadas, não é? As reuniões de estudo doutrinário são fechadas, não é? Mas não é? A live que nós gravamos, não é? Do Evangelho e da palestra pública atinge, não é? Gente de outras cidades e eventualmente de outros estados. Tem amigos nossos que veem as lives de outros países. Tem um amigo no Uruguai que assiste as lives lá no Uruguai. Né? Tem uma família que trabalhava com a gente aqui no Irmã Francisca, foi para Portugal, assiste de lá de Portugal. Então vejam, né, a expansão que tem as possibilidades. Então tenho que tomar muito mais cuidado, né, com aquilo que eu falo. Só eu preciso ter cuidado? Não, gente. Não é? Falsos profetas podemos ser qualquer um de nós, sem exceção. Existem muitas circunstâncias na nossa vida de relação com as pessoas que nós podemos ser falsos profetas. Sim. Quando, e vamos citar os exemplos para ficar mais prático, né? Quando na minha vida de relação com as pessoas, por exemplo, assim, eu tenho um problema de relacionamento, não é, com, não é, o meu companheiro da mesa ao lado, no ambiente de trabalho. Sim? E aí, volta e meia, nós divergimos pelos nossos pontos de vista. Tá? E até aí, tudo natural, porque isto acontece com praticamente todos nós, seres humanos aqui reencarnados. Né? Termos alguém com quem a gente não tenha tanta afinidade e com quem a gente divirja os pontos de vista. Perfeitamente normal. Acontece que, né, se, né, depois de uma dessas divergências de pontos de vista que aconteceu em determinada reunião, né, a reunião acabou, né, cada um foi para o seu lugar, né, passou um tempo, sim, o pessoal se reuniu lá na mesinha do café, né, chegou a hora do café, né, e
nós somos humanos, né? A gente tem que espairecer um pouquinho e o café nos proporciona essa possibilidade, né? Aí chegando lá na mesa do café, tem um outro companheiro, a gente começa, né, bater papo, né, e aí eu resolvo fazer algum comentário da reunião. Né? E durante este comentário, né, eu abro a boca para falar aquilo que eu não devia, para quem eu não precisava falar nada, né, de quem, né, do meu adversário, né, daquela pessoa com quem a gente não se afiniza muito. Né? Você viu fulano de tal na reunião, né, ele falou isto, falou aquilo outro, falou. Nesta hora em que eu estou, né, manifestando o meu desagrado pelo meu desentendimento com ele na reunião, parte daquilo que, né, eu disse que ele falou é verdade, só que tem um ou dois itens que necessariamente não foi daquele jeito que ele falou. Gente, isto é maledicência, fofoca, mexerico, e aquela parte que eu estou dizendo que é de autoria dele e que não foi exatamente aquilo que ele falou, estou sendo um falso profeta. Uhum. Veja, olha que situação. E acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes, né, no prédio, né, porque o cachorrinho, né, fez, né, mais barulho, né, latiu mais alta, porque a araponga do outro vizinho cantou muito alto lá do outro lado. Né? Então, como é que fica, né, esta forma de ser? Assim, quando eu estou falando com outras pessoas a respeito da doutrina espírita, mesmo que seja num grupinho informal, que não seja um destes grupos formais que eu relatei, do ambiente de trabalho do qual eu participo aqui na casa, e a gente está conversando sobre a doutrina espírita, e eu manifesto uma opinião pessoal, de novo, sem explicitar que é a minha opinião pessoal, e pode não ser exatamente aquilo que Kardec coloca, né? Porque eu estou dando a minha interpretação sobre a fala de Kardec ou de algum dos espíritos, eu estou sendo um falso profeta. É eu no meu dia a dia. Né? Erasto, no livro dos Médiuns, tem uma fala, né, em relação às comunicações dadas pelos espíritos desencarnados, não é? Ele tem uma fala assim, olha, não é? É melhor, nós temos que estar sempre filtrando a fala dos espíritos, não é? E a recomendação dele, olha, melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, esta é a fala de Erasto, que eu fiz questão de ler umas 500 vezes, que era para poder gravar ipsis literis aquilo que ele está falando, que é para eu não, né, navegar na maionese na hora que eu fosse reproduzir isto. Assim. Então, olha, melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Né? Se por um acaso, não é, eu alterar isto aqui, não é, eu alterar o texto, não é, olha, Erasto falou que a gente tem que tomar cuidado, né, para não aceitar nenhuma mentira da espiritualidade. Sim? Ou que nós podemos rejeitar do jeito que a gente quiser as verdades que a espiritualidade fala. Se eu fizer esta afirmação, eu estou sendo leviano. Eu não estou dizendo exatamente aquilo que Erasto diz. E tem algumas circunstâncias que nós precisamos, para não cometer falhas de interpretação, dizer literalmente o que está escrito no texto. Porque senão eu estarei passando a ideia de que a doutrina espírita diz que pode fazer isto ou aquilo. E neste caso, eu sou um falso profeta. Nós vivemos uma situação atípica durante este período de pandemia. Não é isto? Então veja, situação atípica, situação diferente do normal. Não é? E nós já estamos aqui escolados, não é, de saber como é que é este afastamento físico.
Não é? Lembram que alguns sábados já vim falando, não é afastamento social, porque socialmente nós podemos nos relacionar através das plataformas, não é, de tecnologia, das redes sociais. Interagimos, então socialmente estamos convivendo. Agora, estamos afastados fisicamente. Né? Isto é, verdadeiramente estamos. Então, olha só, nós recebemos uma série de orientações que a ciência médica vem dizendo para nós de cuidados que nós precisamos tomar para evitar o contágio e a propagação do coronavírus. Não é? Então, temos exaustivamente, não é, massificamente recebido as informações, ou massivamente recebido as informações, não é, as orientações do que a gente precisa fazer, não é, dos cuidados que precisa tomar. E vejam, não é, para evitar de ser contagiado e para evitar de ser um agente transmissor do vírus. Assim? Então, não é, qual que é a minha responsabilidade enquanto espírito aqui reencarnado, que preza a vida, não é? Que não tem medo da morte, não é? Já que a morte é uma condição natural de cada um de nós, então todos nós vamos morrer, e eu posso morrer daqui a 2 minutos, posso morrer aqui durante a live, posso morrer durante a noite, não é? A qualquer instante isso pode acontecer com qualquer um de nós. E todos nós sabemos que estaremos desencarnando em algum momento. Então a morte não é um problema. Mas ficar entubado no hospital efetivamente consiste em um problema. Não é? E só ficar entubado e chegar a desencarnar é um problema menor. Pelo menos para minha consciência. Agora, se de repente eu me transformo num agente, por falta de cuidados, eu me transformo num agente transmissor do vírus, e uma outra pessoa vai sofrer por conta disto, por conta da minha falta de cuidados, aí é minha responsabilidade. Aí a minha consciência, com toda certeza, vai me cobrar disto. Se esta pessoa desencarnar porque eu não tive os cuidados que precisaria ter comigo, minha consciência também vai estar me cobrando disto com toda certeza. Então, se eu vier, né, nos grupos dos quais eu faço parte, grupos de trabalho dentro do centro, que a gente vem desenvolvendo as atividades, tirando o trabalho mediúnico, as outras atividades a gente vem desenvolvendo através das plataformas digitais, não é isso? Então, olhem só, se eu vier a público e falar qualquer coisa diferente daquilo que a ciência médica vem dizendo para a gente, né, dos cuidados que todos nós precisamos tomar para evitar que se alastre, como tem acontecido com o Covid-19, para evitarmos, né, que um número maior de pessoas venham a desencarnar por falta de cuidado, se eu disser qualquer coisa que seja contrário, eu estarei sendo um falso profeta. Qualquer atitude minha, que é o meu exemplo, que eu venha dar de demonstração, né, e que venha contrariar o que diz a ciência médica, né, eu estarei sendo um falso profeta. Então, vejam, né, as situações que nos envolvem, que envolvem o nosso cotidiano, né, e que faz de nós este personagem, né, do qual Luís, Espírito, né, trata e nos fala aqui neste capítulo, falsos cristos e falsos profetas. Então, né, qualquer um de nós está sujeito a ser, né, este espírito. Por isso é que precisamos tomar um cuidado muito grande, né, com o nosso entendimento, com a nossa interpretação das coisas. É preciso ter um cuidado muito grande, né, principalmente em relação, né, às pessoas que não compartilham conosco das mesmas ideias e até daquelas ideias que necessariamente não sejam abraçadas por nós. Vejam que uma situação, né, quando eu recebo uma informação, né,
de alguma pessoa, ou quando eu recebo uma mensagem, né, aqui no, no aparelhinho que não nos deixa sozinho hoje em dia, é nosso companheiro de sempre, quando eu recebo uma mensagem, né, e eu não vou buscar a origem e a veracidade dessa mensagem, e eu retransmito esta mensagem, se ela não for verdadeira, se ela for fake news, eu estou sendo um falso profeta. Então, olhem, não é, as situações do nosso cotidiano em que nós temos que estarmos extremamente vigilantes em relação a nós mesmos para que nós não sejamos este elemento, não é, que vai causar, não é, discórdia, desentendimento, assim, entre outras pessoas, entre outros grupos de pessoas. Né? Então eu olho, não é, aquela pessoa que fala, não é, da sua religião e que está distante de mim. Mas a proposta do Evangelho é eu trazer para a minha vida, não é, para o meu cotidiano, para a minha vida de relação com as outras pessoas. E é este olhar que eu quero compartilhar com vocês neste sábado, não é? Sim, os cuidados que eu preciso ter, os cuidados que vocês precisam ter na vossa intimidade, para de repente não ser este falso profeta. Que possamos estar muito vigilantes em relação às informações que chegam para nós, que possamos filtrá-las antes de retransmiti-las. Que possamos estar vigilantes em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes. E aos nossos sentimentos, já estava me esquecendo, né? Então, ao meu proceder, para que vigilante eu possa perceber a ocorrência de algum tipo de incoerência, porque eu preciso me reajustar. Não é? Se houver alguma incoerência entre o pensar, o sentir, o falar e o agir. Né? Para que eu possa reproduzir sempre da forma mais adequada aquilo que Jesus me deixou de exemplo e de ensinamento na minha vida de relação com as outras pessoas. E a vigilância, com toda certeza, vai me permitir, não é, corrigir os acidentes de percurso. Quando eu tiver em dificuldade, né, quando não estiver conseguindo, não é, alguma coisa ainda está pegando, não é, olha, o que eu falo ainda está diferente do que eu faço, que eu possa, não é, recolher-me, não é, interiormente, não é, num cantinho sozinho, que eu possa elevar o meu pensamento a Deus, que eu possa pedir a ajuda do meu anjo da guarda para que ele me inspire no melhor caminho que eu tenho, né, para poder mudar a minha forma de ser. Né? Vai demandar esforço da vontade, né? Vai demandar perseverança com toda certeza, mas é preciso que eu estabeleça em mim mesmo esta coerência. Né? A coerência comigo mesmo e a coerência com duas coisinhas, né? O Evangelho de Jesus e as leis divinas. Estas duas coisas. Fazendo isso, podem ter certeza que não precisamos recear, né, nada em nossa caminhada terrena. Vai dar tudo certo. E a gente tem muitos espíritos amigos que lá de cima estão torcendo por nós, para que a gente seja bem sucedido nessa reencarnação. Pensem nisso. Vamos então, nestes instantes, envolvidos que estamos pelos nossos bondosos amigos espirituais, amorosos companheiros que dirigem o Evangelho do Irmã Francisca, a casa que nos acolhe com tanto carinho, que se desdobrem esforços para que possamos estar juntos em pensamento e em sentimento, através das lives e dos diversos grupos de trabalho em nossa casa, a fim de que possamos
receber nestes momentos as energias renovadoras transmitidas pelos passistas da nossa casa, que de boa vontade se dispõem a colaborar com os amigos espirituais, e aos bondosos amigos espirituais que conduzem este trabalho. Que possamos pedir aos bondosos benfeitores espirituais ainda que, se houver algum companheiro desencarnado em nosso lar, vinculado a nós pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, que este companheirinho possa ser encaminhado aos postos de atendimento na espiritualidade, que possa ser acolhido com muito carinho, possa ser tratado e esclarecido, a fim de continuar a sua jornada no plano espiritual, refeito e equilibrado, e quem sabe, seguir o caminho de um mensageiro de Jesus. E agora, fortalecidos que estamos, Senhor, queremos manifestar a nossa gratidão. E a melhor forma que encontramos de o fazer nestes momentos é doar do fundo dos nossos corações o sentimento puro, nobre e fraterno de amor que nós já podemos produzir na nossa intimidade e que depositamos em Tuas mãos, Mestre Jesus, para que, somadas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena que, como nós, vibram em benefício dos nossos semelhantes, e multiplicadas pelo Mestre querido, transformadas em bálsamo, possa ser levada a todos os irmãos da humanidade terrena que se encontram em dor, em lágrimas, em sofrimento, passando por dificuldades do corpo ou do espírito, e que precisam, Senhor, deste afeto, deste carinho, desta luz, deste amor, que possam senti-lo vibrando nas suas fibras mais íntimas, que possam perceber a misericórdia do Pai sustentando-os nas suas dificuldades, que possam se sentir mais leves, que possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé, e fortalecidos na fé, que possam vencer os desafios que a vida coloca diante de si. Nós vos pedimos ainda, Mestre Jesus, que o teu amor possa se transformar em pétalas floridas e perfumadas, a serem derramadas sobre todos os nossos irmãos da humanidade terrena, levando estas pétalas floridas e perfumadas até a intimidade de cada um destes espíritos, tornando-os mais dóceis, mais humanos, mais fraternos. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do aprendizado desta noite, pela tua companhia amorosa, pelos teus mensageiros espirituais juntos de nós,
pelas energias que permanecem em nosso lar, pela família, pelos amigos, pelo corpo perfeito, pela inteligência, por esta reencarnação. Por tudo isto, Mestre Jesus, nós lhes damos graças. Que assim seja. Quero agradecer, gente, a todos vocês. Antes de agradecer, aliás, pedir desculpas pelo atraso, porque eu não conseguia entrar dentro do Facebook no módulo de iniciar a gravação. Eu entrava no Facebook, mas não conseguia habilitar aqui o botãozinho de iniciar a gravação, né? E agradecer a companhia carinhosa de todos vocês, né? Como acontece em todos os sábados. Muito obrigado de coração. Que vocês possam, né, ter um final de semana aí na paz de Jesus e na companhia querida dos seus familiares. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Até lá.